Uma das coisas fundamentais que a gente fala no Formando Pais é que a criação dos filhos, ela é 100% responsabilidade do pai, 100% responsabilidade da mãe. Quando eu entendo que eu tenho que fazer a minha parte, que eu tenho que fazer bem feito, eu alinho a criação dos meus filhos, aqueles valores que eu considero que são fundamentais para a formação do caráter, para a construção da personalidade da criança, eu escolho os hábitos positivos que eu desejo que sejam praticados pelo meu filho, eu foco nisso, dou o meu exemplo e faço a minha parte. Quanto a outra pessoa, se ela tem valores talvez diferentes, hábitos diferentes, eu não tenho como intervir nessa pessoa, nas ações dessa pessoa, até porque ninguém muda ninguém. Eu posso dar o meu exemplo, eu posso mostrar a minha forma de condução, mas eu não posso exigir que a outra pessoa faça igual a mim, porque a outra pessoa não é eu. A outra pessoa tem o jeito dela de ser. Então, e as crianças, elas percebem naturalmente as diferenças na forma de cobrar os limites, na forma de conduzir as coisas dentro de casa, elas percebem as diferenças entre os pais. De repente, com esse eu consigo que ele ceda, eu peço um pouquinho mais, eu faço aquela tenteada, aquela tentativa, e eu consigo. Com a minha mãe eu consigo isso, com o meu pai eu já não consigo. A criança, ela vai aprendendo a lidar, ela vai observando os comportamentos dos pais, e elas sabem aonde está o posicionamento de autoridade. Então, e com o passar do tempo, mais isso se fortalece. Então, não precisa se preocupar em querer mudar a outra pessoa. Quanto mais eu puder alinhar valores, quanto mais eu puder ter do meu lado pessoas que pensam parecido, para que a gente tenha propósitos comuns, melhor. Mas o propósito na criação dos filhos, o em comum, é achar aquele ponto que nós queremos em comum. O bem daquela criança, a saúde daquela criança, a felicidade daquela criança. Então, o que eu vou fazer da minha parte para alcançar esse objetivo comum? E o que tu vai fazer da tua parte para alcançar esse propósito que é o nosso propósito em comum? Porque muitas vezes pais e mães têm os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, só tem formas diferentes de conduzir. E o resultado, às vezes, ele se torna diferente por ter formas diferentes de condução, formas diferentes de comunicar, de conduzir os limites. Mas a intenção e o propósito sendo o mesmo, é mais fácil aparar as arestas e achar, talvez, às vezes, os pontos incomuns. Mas eu penso que se eu tiver essa filosofia, vou fazer 100% bem feita a minha parte, como se dependesse exclusivamente só de mim, da minha pessoa, que essa criança, ela tenha um bom caráter, ela tenha hábitos positivos, ela tenha hábitos positivos de saúde, ela saiba como se comportar nesse mundo. Se eu entender que isso depende 100% de mim, eu vou dar o meu melhor, vou fazer o máximo pela minha criança. E eu acredito que seja um desafio, um desafio em todas as áreas da vida, assumir a autorresponsabilidade, eu entender que eu sou a única responsável pelas as pessoas que estão à minha volta, pelas coisas que acontecem na minha família, pelas mudanças de hábitos, pelos comportamentos. Então eu conduzo entendendo que eu tenho que fazer 100% a minha parte. Que bom que os outros façam também, mas se os outros não fizerem, eu tenho certeza que a minha parte ficou bem feita. E ela já vai ser muito importante e determinante na construção dessa criança.